A paz do Senhor, querido, bom dia. Bom dia, família Devocional Reino, que Deus te abençoe. Bom dia, vamos para mais um dia do nosso Devocional, hoje dia 16 de julho, aí na nossa série Obediência, uma prova de amor. O tema hoje é um tema bacana, é um tema que promete falar muito. O tema de hoje é um tema que divide algumas opiniões em certo sentido, mas é um tema que fala muito ao nosso coração, que é a obediência traz consequências espirituais. Você crê nisso? Você acredita? Tem gente que não acredita que a desobediência traz consequências. Sim, tem gente que não acredita. Eu acredito fielmente que a desobediência, ela não só traz consequências espirituais positivas, quanto também negativas. Na verdade, a obediência positiva e a desobediência negativa, claro. E essas consequências espirituais, elas podem mudar até cenários, contextos de vida, não só de situação. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, ali no Novo Testamento. No capítulo 6, no versículo 7 de Gálatas. A palavra vai dizer: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Eu queria ler o 6 e o 8, mas deixa eu ler o 6 aqui primeiro. O 6 não está aparecendo para você, né? Pronto, agora vai. Que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não permite zombar, não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semear para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semear para o Espírito, do Espírito... Perdão, você não está acompanhando aí, né? Pronto. Do Espírito colherá a vida eterna. Essa palavra de Gálatas, ela vai falar sobre a mutualidade de Deus aqui para a vida cristã. E ela vai aqui falar sobre o cristão e o povo naquele momento sendo orientado a entender que eles iriam semear o que plantassem, eles iriam colher o que semearam. Então, a gente sempre tem na nossa mente a figura de Cristo, de Deus e do Espírito Santo, da Trindade, numa visão de que é um amor eterno, é um amor que tudo suporta, que tudo perdoa, e você não está errado, porque Deus é amor, Deus é graça, mas Ele também é justiça. Deus, Ele é justo. Hoje, no reino espiritual, tudo que nós fazemos, Ele tem consequência. Eu gosto de dizer, porque eu acredito fielmente nisso, que toda ação natural gera uma reação sobrenatural. E uma ação sobrenatural gera uma ação natural. Ou seja, tudo que nós aqui na Terra reagimos, falamos, fazemos, vai gerar
uma ação no mundo espiritual. E toda e qualquer ação no reino, hoje, tudo que nós fazemos hoje aqui, natural, gera uma consequência, gera uma reação sobrenatural. E a desobediência, mesmo que seja ela silenciosa ou num pequeno detalhe, uma coisa simples, ela vai trazer impactos espirituais profundos, porque desobedecer é mais do que quebrar uma regra ou quebrar uma... na verdade, o termo melhor aqui é regra. Desobedecer é transgredir uma lei de Deus, é romper um alinhamento que nos protege, que nos forma, que nos conecta com Deus. Então, hoje, desobedecer é você dizer: não, Senhor, não quero tua proteção. Não, Senhor, não acredito em ti. Não, Senhor, eu aceito as consequências. E eu não sei você. Eu não estou pronto para viver consequências sobrenaturais da minha desobediência. E isso tem nos ferido, nos deixando e nos fazendo carregar malas de traumas, de lembranças, memórias e várias outras coisas que têm nos impactado, impedindo que nós tenhamos espaço para carregar a cruz de Cristo. Mas entenda, não como um castigo e não como um peso inútil, fardo inútil, não, mas como um peso para a nossa libertação, para aprendermos sobre a nossa libertação. Não como um peso de culpa, como na maioria das vezes nós carregamos as nossas memórias, os nossos traumas, as nossas lembranças. São lembranças, às vezes, e na maioria das vezes, a que a gente mais guarda são aquelas que nos traumatizaram, são aquelas que nos feriram. Então, as felizes, nós vivemos os momentos e às vezes até esquecemos. Mas as lembranças e as memórias que nós carregamos hoje em malas espirituais são de traumas, feridas, desobediência e memórias essas que têm nos ferido, que têm nos maltratado ao lembrar. E ontem nós falamos sobre isso, que você deve lançar fora isso, essas memórias, e dar espaço para carregar a cruz de Cristo. Também não para te punir, mas para mostrar para você que essa missão é nossa e nós caminhamos e buscamos e carregamos essa cruz pela libertação, pela liberdade, pela vida eterna. Então, Gálatas 6, 7 vai ser bem direto aqui, porque o homem que semear, isso também vai colher. O que o homem semeia, o semear, isso também ele vai colher, também colherá. Mas muitas vezes nós colhemos caos emocional, nós colhemos dores, confusões espirituais, nós colhemos bloqueio em alguma área da nossa vida, seja relacionamento, amorosa, financeiro, e nós achamos que é, às vezes, ataque do inimigo. Quantas vezes eu tive essa sensação esses dias de ouvir uma pessoa próxima dizendo: eu acho que o inimigo está furioso,
Eu acho que o inimigo está furioso, é por isso que aconteceu isso e aquilo outro. E eu percebi que não era coisa do inimigo. Era exatamente uma reação do céu sobre desobediência, sobre a vontade de Deus ser violada, porque eu entendia que ela não estava dentro da vontade de Deus. Então nós achamos que é ataque do inimigo, mas na verdade pode ser fruto da nossa desobediência, pode ser uma situação não resolvida com Deus. Se a gente for entender alguns personagens, nós vamos ter aí algumas referências, como Jonas. Jonas, ele desobedeceu e foi para onde? Para o alto mar. Até que ele fosse convencido daquilo que ele teria que fazer. Davi, ele desobedeceu e ele perdeu a paz por meses. Saul, que antecedeu Davi, ele desobedeceu e perdeu o trono de Israel. A desobediência, ela não só nos separa do amor de Deus, mas também nos distancia da manifestação da sua vontade. O que eu quero dizer é que muitas vezes você vai plantar, e se você em algum momento desobedecer, você não vai colher o plantio do histórico que você já plantou, porque a desobediência, ela nos desvia, nos distancia da manifestação da vontade de Deus, fazendo com que a gente venha perder até todo um plantio, todo um histórico. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Ministerialmente, inclusive. Eu plantei, eu semeei, eu servi, eu adorei, eu fui fiel, eu fiz tudo o que deveria ser feito. E num processo de Deus, e quando Deus estava prestes a fazer, quando Deus estava prestes a me ajudar a colher, eu desobedeci e perdi toda uma estação de plantação, de plantio, que eu passei anos, meses plantando. E a vontade de Deus para você hoje é exatamente essa, que você não perca tempo no reino, que você entenda que a desobediência, ela são frutos de pensamentos, vontades e daquilo que você estabelece. Aqui, dentro da nossa palavra de Gálatas 6:7, a palavra zombar, ela vem do grego, e no grego ela significa mukterizou, que significa tapar o nariz com desdém, tratar com desprezo ou ignorar. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus não será tratado como alguém tolo. O reino funciona por princípios. A desobediência espiritual, ela não é invisível. Ela planta sementes que mais cedo ou mais tarde vão brotar. Então, quando você está plantando, semeando, e você desobedece, no meu caso, eu perdi a semente plantada antes da desobediência, e depois eu comecei a colher os frutos da desobediência que eu plantei no processo.
Talvez Deus trate você de outra forma, mas na maioria das vezes o modo operante de Deus trabalhar é isso. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, aquilo que você está tentando fazer, que certamente é correto, certamente mentalmente você consegue processar o fruto bom ou um resultado esplendoroso, para Deus pode ser ou será um caminho que vai te conduzir à morte. E Deus, ele dá sinais, querido. Muitas vezes a gente está tão embaraçado, embalado na vontade de fazer a nossa vontade, no desejo de nos satisfazer, que nós não conseguimos ver os sinais de Deus. E os sinais de Deus, às vezes, eu analiso às vezes as coisas que depois de acontecer o processo que eu vou ver, eu digo, Senhor, tu falou comigo bem aqui, não foi? Meu Deus, é verdade. Hebreus 12:6 vai dizer que o Senhor, ele corrige quem ama. Então vai ser natural, num processo de você querer escolher fazer a sua vontade e Deus está te dando sinais, ele tentar te corrigir, tentar mudar a rota que você traçou para um propósito, porque ele corrige a quem ama. 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 23, a palavra vai dizer que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E todas as vezes que você entra por um caminho que parece certo, que no final vai te conduzir para a morte, e não consegue entender as correções de Deus, porque ele corrige a quem ama, você está se rebelando contra o Senhor. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A consequência da desobediência não é um castigo, entenda? É princípio. Deus não trabalha castigando ninguém. Nem o diabo. Nem o diabo. Ambos trabalham por princípio. O reino espiritual trabalha por princípio. E Deus não pune como um juiz cruel, mas como um pai. Opa! Quase cai, irmãos. Vocês sabem que eu não vou cortar isso aqui do vídeo, né? Deus não pune como um juiz cruel, mas como um pai que avisa, que tenta mostrar o melhor caminho. Se você vai sair da estrada, se vai haver buracos, se você mais na frente pode pegar um atalho desagradável, esperando talvez que você não volte. Existe um fato inusitado que mostram que estudos vão mostrar que pessoas que desconsideram pequenas regras, ontem nós falamos de pessoas que são acostumadas a viver atender a pequenas regras, né, a pequenos comandos. Hoje nós vamos falar sobre um estudo que é basicamente o contrário do que nós estamos falando. Nós falamos ontem. Pessoas que desconsideram pequenas regras, pequenos comandos de limite e de ética, ela tem maior propensão a viver sobre auto-engano emocional e justificar comportamentos destrutivos. Ou seja, a desobediência ela vai começar pequenas coisinhas.
mais ela desalinha o coração com Deus e confunde a identidade por inteiro. E antes de terminar e caminhando aqui para o final, eu quero falar sobre atalhos. E alguns atalhos, queridos, eles podem custar caros. Quando eu falo de atalho, eu quero que você entenda sobre desobediência. Desobediência. Porque eu entendo que nós temos um caminho em Deus, nós temos um caminho em Deus, e todas as vezes que nós saímos desse caminho, para um lado ou para o outro, nós estamos pegando atalhos. Então, eu quero falar sobre isso. O atalho, ele custa caro, ele custou caro, pelo menos para essa história, sim. Aqui na história nós vamos ler a história de uma estrada longa. Estradas daquelas que a gente sonha em seguir com o vento no rosto e tudo dando certo. Ou seja, uma boa estrada. E hoje eu vou falar sobre dois viajantes que percorriam o mesmo caminho nessa estrada. A paisagem era bonita, a rota estava boa, até que aviso surgiu no meio do caminho. Trânsito impedido, desvio à direita. O primeiro motorista, ele freou, respirou fundo, olhou a placa e, sem discutir, virou à direita. Mesmo sem saber o que a aguardava no desvio, ele confiou. A estrada era mais estreita, mas o caminho se manteve. Poucos quilômetros depois, ele estava de volta ao asfalto firme e à estrada boa. Mas o segundo, ele viu o aviso e se irritou. Trânsito impedido. Quem diz? Eu sei o que é que eu estou fazendo. Ninguém vai me mandar sair da estrada que eu escolhi. Ele desceu do carro, tirou a placa com raiva, ignorou os avisos dos operários e acelerou na rota bloqueada. No início parecia que ia dar tudo certo, mas você já pode imaginar aí o final. Mas então veio o barro, o buraco e o barranco. O carro afundou. Ele tentou sair, forçou o motor e quebrou uma peça. A viagem para ele acabou ali. Com os sapatos sujos de lama e o orgulho em fracassos, teve que voltar a pé, pedir socorro, parar no fim e voltar exatamente ao ponto onde deveria ter obedecido. Muitas vezes na vida, querido, Deus vai colocar placas de desvio, porque o Senhor, Ele corrige quem ama. Essas placas podem ser até uma correção no seu caminho. Eu quero abrir com você rapidamente. Eu vou abrir aqui e ler, que é simples. É uma das cartas às igrejas do Apocalipse, e aqui eu vou citar a de Éfeso, onde o Senhor vai falar em Apocalipse 2:5. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te
e volta a praticar das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Eu não vou entrar no contexto teológico, mas a parte A do versículo, ela vai nos mostrar uma chamada para o arrependimento. E voltando para a história, muitas vezes na vida Deus vai colocar placas de desvio no seu caminho para você desviar. Nem sempre é porque nós vamos errar ou erramos, mas porque Ele sabe que o que vem adiante pode nos prejudicar. Só que a gente é teimoso, insiste no caminho que nós escolhemos, nós insistimos em desobedecer os alertas, em tirar as placas, ignorar os sinais. E depois nós ficamos perguntando por que estamos atolados e as pessoas avançando. Por que estamos parados e os irmãos estão avançando. A obediência, ela pode até atrasar um pouco, mas a desobediência, ela sempre custa mais caro. Quando Deus diz, vire, não é castigo, é livramento. A pergunta não é se a estrada está boa, mas é se a voz que você está seguindo é confiável. Você está seguindo a sua voz ou a de Deus? Se você está seguindo a sua voz até aqui, arrependa-se. E como diz Apocalipse, arrependa-se, recorda-te de onde você caiu, de onde você desobedeceu. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Portanto, se você se arrepender, Deus irá te abençoar e você vai colher os frutos da obediência. Eu escolho hoje semear obediência. Eu recuso hoje viver a aparência espiritual e o desvio das placas que Deus tem colocado na minha vida. O meu coração é do Senhor e hoje eu volto à rota. Hoje eu volto à rota. Declare isso. Vamos orar? Pai, nós nessa manhã, Senhor, pedimos perdão, Senhor, por nossas sementes de desobediência. Nós queremos viver, Senhor, na Tua direção, no Teu comando. E queremos entender, Senhor, todas as correções ou desvios que o Senhor coloca nos nossos caminhos, Senhor. Deus nos alinha, nos corrige, nos traz de volta. Nos traz de volta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos plantar, Senhor, o que vem do Teu coração. Nós queremos plantar, Senhor, o que vem de Ti. Nós queremos semear a obediência. Nós queremos colher vida, paz, transformação, Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, ser com cada vida, com cada coração, cada família e casa representada aqui. Qualquer pessoa que ouve a minha voz ou assiste esse vídeo, Pai, abençoe-o, Senhor. Dê a ele, Senhor, em nome de Jesus, uma pequena porção, Senhor, da liberação do sobrenatural através da obediência, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Senhor, cada um, cada vida. Senhor, que todo espírito de desobediência, toda teimosia, toda cabeça travada, trancada, Senhor, seja agora repreendida. Nós cancelamos do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor,
todo e qualquer, Senhor, desvio de caráter, todo e qualquer espírito que esteja envolvendo ou induzindo essa pessoa a pecar, a desobedecer, trazendo desejos carnais, lembrando das memórias passadas. Espírito Santo, em nome de Jesus, ser com eles agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã. Shalom. Deus abençoe.